Olá pessoal, como estão todas, todos? Tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado da terceira aula e que tenham feito as tarefas, né? Essa foi uma tarefa bem importante e eu estou bem ansiosa para ver todas as tarefas, para recolher todas as lições de casa de vocês. Bom, antes da gente começar a nossa quarta aula, que também vai ser muito especial, eu gostaria de apresentar para vocês um pequeno presentinho, uma lembrança, que a Rede Maniva de Agroecologia, da qual vocês fazem parte, mandou aí junto com o material didático que a gente entregou para vocês, né? Ainda não falei disso, então vou apresentar isso aqui para vocês. Primeiro, é a Rede Maniva de Agroecologia que forma um sistema participativo de certificação de vocês, né? Vamos sempre lembrar isso. Essa rede, ela é uma união de parceiros, uma união de técnicos como nós, do IDESAN, e principalmente de vários agricultores que juntos, né, trabalham para desenvolver a agricultura familiar que produz de forma orgânica agroecológica no Amazonas. Então é através da rede e de outros agricultores que vocês nem conhecem ainda que o Ministério da Agricultura autorizou a todos esses grupos, inclusive vocês, terem o selo de certificação orgânica, tá bom? O que são isso que vocês vão ganhar? Isso aqui são marcadores de livro, marcadores de texto, e cada um atrás tem uma receita, mas não são qualquer receita, são receitas feitas com ingredientes daqui. Então vocês vão ganhar 3 receitas diferentes. E vejam que especial, essas receitas são feitas com o que a gente chama de plantas alimentícias não convencionais, que nada mais é, gente, do que aqui no Amazonas a gente sempre comeu, né? E que não se vende no supermercado, no Rio, São Paulo, em outros lugares. Mas que recentemente descobriu-se que tem um alto valor nutricional e uma riqueza cultural muito grande. Então vejam as receitas, que legal. Uma receita é o purê de banana verde. Né? Então, como que a gente aproveitar esse monte de banana verde que a gente tem, fazer um purê delicioso e nutritivo? A outra receita é a torta de pirarucu e carne de jaca. Então vejam que legal, vocês podem substituir o pirarucu por qualquer outro peixe, né? O importante é saber usar a carne de jaca aqui, que eu já conversei com algumas mulheres, que ela é fenomenal, né, para combater a desnutrição infantil, em termos de sais minerais e nutrientes. E a última receita aqui que vocês vão ganhar é o pão chato ou tortilha de pupunha, né? Então, isso aqui está muito na moda hoje, gente, está muito em alta. Por quê? São alimentos que sabem que para serem cultivados deixam a floresta em pé, né? E que principalmente geram renda para quem? Para a agricultura familiar. Né? Não é para o agronegócio, não é uma atividade que degrada a floresta, é uma atividade de alto impacto social. Então o mundo inteiro hoje está conhecendo, está querendo conhecer esses produtos que são produzidos e consumidos aonde? Na Amazônia, tá? Então aproveitem, cozinhem, botem em prática. Quando a gente estiver juntas nas nossas oficinas, a gente vai fazer um campeonato de cozinhas originais, hein? De culinária original. Está lançado o desafio. Então agora vamos começar a nossa aula, pessoal. Então vamos começar a nossa quarta aula, pessoal. Hoje a gente vai continuar a aprender e vamos descobrir mais 2 documentos, né? 2 papéis, 2 processos que usam papéis que completam a caixa de ferramenta para a gente manter a certificação orgânica. Qual que é o primeiro documento? Vamos lembrar. O primeiro documento é o que a gente mostrou na aula passada, que é o plano de manejo orgânico, tá? É aqueles que vocês fizeram a lição de casa. Hoje a gente vai falar de um segundo documento muito importante, que aquelas e aqueles que me assistem agora, que já são orgânicos no Projeto Café, já possuem. A gente vai falar hoje do caderno de campo. Lembram disso? Com certeza sim, não é?
E para aqueles que não conhecem, prestem atenção porque vamos conhecer agora. O que é o caderno de campo? O caderno de campo, gente, ele é aquela agenda do que a gente faz na nossa área orgânica. Então, quando a gente vai fazer qualquer coisa na área, seja plantio de novas mudas, seja preparo do solo para receber o café, incluindo a poda, a desbrota, a roçada, a colheita, a gente tem que anotar aqui, né? O dia que a gente faz, né? Onde que a gente faz e como que a gente faz, se a gente roçou, né? Quando a gente aplica a armadilha para broca. Então, a gente já tem distribuído esse caderno para várias famílias. Qual que é o objetivo, gente? Por que precisa anotar aqui essas atividades? Porque isso é o que chama de rastrear o produto. É exigido por lei, para que os consumidores, técnicos, para que o governo possa, a qualquer minuto, conseguir investigar se o seu produto é mesmo orgânico ou não, tá? E é só com essa rastreabilidade, chamada rastreabilidade, de qualquer produto orgânico, que a gente pode ter o selo e pode comercializar com preço melhor. Então, a gente precisa, mulheres e jovens, começar a preencher a caderneta também, a saber preencher a caderneta para o café e agora, com o nosso grupo formado, vocês vão começar a anotar na caderneta as coisas que vocês fazem na horta e com as plantas aromáticas, se a gente quiser partir para elas serem orgânicas, tá bom? Então vai ser o mesmo processo. Vocês vão reparar que no caderno de campo, ele é todo dividido por quadradinhos, né? Esse caderno de campo que vocês têm hoje em casa, que foi dado para o café, ele vai continuar a ser usado da mesma forma. A gente precisa que a família continue fazendo isso de forma junta, ou seja, ajudando o homem junto com a mulher, junto com o filho, junto com o Giovanni, aprendendo e preenchendo o seu caderno, né? Mas vocês vão ganhar, hoje vocês estão ganhando um novo caderno, que é um presente muito especial do curso. Na verdade, a gente adaptou, né? A gente quis transformar essa caderneta aqui numa caderneta feminina, mas que é a mesma ferramenta e tem o mesmo objetivo. Mas ela é um pouco mais fácil de se trabalhar. Então vejam que bonito. Vocês vão estar ganhando aí uma caderneta parecida com essa, tá? Essa caderneta, como que ela funciona? Cada coluna dessa, né? Cada coluna vai ser uma etapa da produção. Então nessa coluna aqui vai ser plantio. Então toda vez que você plantar alguma coisa na horta, toda vez que você plantar alguma coisa aromática para a usina, e também quando a gente for fazer um plantio novo de café, a gente vem aqui na coluna plantio e escreve o dia e o que eu plantei. Eu plantei alface no dia 7 de dezembro. Pronto, já está cumprida a tarefa, a missão. A coluna rosa, ela se refere a uma outra etapa. Ela é a etapa, por exemplo, da poda ou da roçagem, ou quando a gente vai capinar o mato, né? Então, quando a gente vai fazer uma atividade assim, a gente também anota aqui o dia. Olha, essa semana eu rocei o cafezal, né? No dia 10 de junho eu tirei o mato, abri uma área nova para minha roça, né? Para minha horta. Então tem que estar aqui as operações que a gente faz ligadas ao plantio. Na outra coluna, vocês vão ver que tem escrito manejo aqui. O que significa manejo? É tudo que a gente faz entre o plantio e a colheita, né? Então, quando a gente poda a planta, quando a gente desbrota o café, quando a gente faz mesmo a recepa do café, né? O manejo, quando a gente aplica uma calda bordaleza, ou quando a gente aplica a armadilha para broca.
tá? A gente tem que colocar aqui. Então aqui tá facinho, vocês só vão aqui na coluna do manejo, né? Então, por exemplo, naquele dia eu trabalhei na minha horta e eu fiz canteiros novos, ou eu apliquei uma cauda para espantar o grilo, né? Fiz uma cauda de pimenta, que a gente vai aprender também, se vocês quiserem. E aí depois eu apliquei, borrifei em toda a minha horta, tá? Porque o produtor orgânico trabalha com esses preparados. E aí você vem no final do dia ou no outro dia, onde é que eu vou anotar aqui? Tá aqui, ó, manejo. Se você só vai botar o dia e o que você fez, tá? E a outra coluna aqui, gente, vai ser quando vocês estiverem colhendo e depois vendendo. Então a gente tem que rastrear tudo isso. E vejam que é simples, é gostoso, é divertido. E com o passar do tempo, o fato de vocês estarem registrando as coisas aqui, é isso que a gente chama de gestão, de administração, né? Da gente encarar a nossa propriedade, por mais que seja uma hortinha de 3 metros quadrados ou de 30, o grande truque, gente, para a gente progredir é a gente encarar isso como um empreendimento, como uma coisa, né, como um negócio. A gente tem que ter um olhar não tão amador. Eu plantei e dá o que deu, se não deu eu saio da merenda. Não, a gente tem possibilidade, a gente está trabalhando junto. Vocês têm assistência técnica, né? A gente está aqui levando um projeto com possibilidades de aumento de geração e renda. Mas para a gente entrar nesse universo de orgânico, a gente tem que começar a aprender a anotar essas coisas, tá? Então, a gente preparou essa apostila com muito carinho, né? Ela é inspirada num projeto de mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia e a gente quer agora que cada um de vocês comece a anotar, adote essa caderneta para que a gente possa, assim que a gente estiver junto em campo, começar a certificar os outros produtos de vocês, né? Mas tem que estar anotado aqui antes. Agora que vocês viram como funciona o preenchimento do caderno de campo, vamos dar uma retomada, uma relembrada. Então, depois que a família que quer se tornar orgânica, quer atingir a certificação, ela, primeiro, faz parte de um grupo organizado, onde tem agricultores já trabalhando com produção agroecológica orgânica. Começa a aprender com eles. Primeiro, ela passa por isso, é o primeiro passo, ela se envolver com a gente. 2, ela vai, com a ajuda dos agricultores que sabem e dos técnicos, elaborar o seu plano de manejo orgânico, né? Vou lembrar de novo aqui, pra gente sair craque. Primeiro a gente vai fazer o plano de manejo orgânico, tá? Depois ela vai ganhar a sua caderneta ou seu caderno de campo, de atividades, e vai começar a registrar o que ela faz em campo. Então, depois da gente contar toda a nossa história da propriedade, deixar guardadinho ali e ir atualizando, a gente vai para a prática. A gente vai começar a ter retratos mais fiéis, mais diários, né? Então, esses 2 documentos aqui, ó, são os documentos vitais para controle social que tem que ter na propriedade, sempre atualizado, guardado, limpo, tá? Não pode estar molhado. A partir do momento que o agricultor se torna certificado, ele, por obrigação de lei, tem que guardar isso. Por isso que eu sempre dou pastinha para vocês, digo, né, e mostro para vocês que a gente tem que guardar. Então vamos falar agora de um terceiro e do último documento que faz parte do controle social, que é fundamental. Por quê? Depois que o agricultor está pronto, com o seu plano de manejo feito, anotando suas atividades no caderno, para que ele faça parte oficialmente, ele tem que sofrer as visitas pelos seus pares, justamente. Então aí a gente vai para a parte de campo. Qual que é a parte de campo? A parte de campo é que cada casa, cada sítio, cada família orgânica certificada recebe 2 visitas por ano de controle social. Uma visita é chamada visita de pares, onde não é necessário, não é obrigatório a presença de um técnico. Mas o que é obrigatório? A presença dos seus colegas de produção, seus colegas do grupo,
pessoas que sabem o que devem olhar na propriedade, que foram treinadas e que fazem parte também do sistema orgânico. Então, aqueles outros amigos que vão na sua casa aquele dia, no mínimo 2, e que eles vão passar uma manhã com você para olhar, ter aquele olhar de aprimorar, de te ajudar, de garantir junto contigo que tudo que você está fazendo ali está dentro. Te lembrar do que você não está fazendo bem e elogiar, parabenizar por aquilo que você está fazendo bem. Como que é registrado essa visita, esse dia tão importante que é previsto em lei, que a gente tem que repetir todo ano essas visitas? É registrado nesse terceiro documento que a gente vai aprender agora, chamado Documento Único de Avaliação da Conformidade. Vocês lembram dessa ficha, né? Essa é a ficha de campo que a gente chama. Aquilo que a gente bota na prancheta e sai visitando o cafezal, e vê a tuia, e vê o local de armazenamento de insumos. Essa ficha aqui, ela é composta de 2 lados iguais. Os 2 lados respondem a mesma pergunta, né? Para a visita de pares, a gente vai passar setor a setor conforme a gente vai andando no campo, da mesma forma que a visita de verificação. As 2 visitas são registradas aqui. Qual que é a lógica? A visita de pares, ela deve ser realizada, por exemplo, no primeiro semestre, né? Isso o grupo que escolhe, vai da organização da nossa agenda. A visita de verificação, ela tem que ser realizada alguns meses depois, justamente para 2 vezes no ano, né, a gente garantir que aquela família tá ok. Então, quando começa a visita de pares, o resultado da visita, o que se olha no campo, é anotado aqui na primeira metade do papel. Após alguns meses, quando vier os técnicos, né, que no momento tem sido eu, o Giovanni, o Ramon, o Melk, quando vier os técnicos participar, e outros agricultores também, né, participar da visita de verificação, a gente consiga olhar o que aquela turma na visita de pares escreveu lá há 4, 5 meses, né? Porque a gente consegue perceber se aquele agricultor melhorou, se ele corrigiu e se ele está tendo algum problema que ele não está conseguindo corrigir. Então é essa que é a beleza, o poder desse sistema participativo. Tudo isso que a gente está falando é conhecimento, que se não fosse dessa forma, os agricultores têm que pagar. É assistência técnica, são horas técnicas para vocês terem isso. Então a gente tem isso de uma forma participativa, mas é preciso que vocês participem para isso acontecer. Então, hoje eu quero que vocês olhem, a gente vai agora passar sessão a sessão desse documento, tá? Porque cada coisa que a gente tem que ele manda aqui, ele é um roteiro, né? Ele é feito para nos guiar. Quando a gente chega no campo, a gente fala, meu Deus, como é que eu começo a visita? Olha aqui, a gente vai aprender a olhar aqui e ele vai te levar. Ponto 1, olhe como está o local de insumos, né? O que a gente tem que olhar lá? Ponto 2, olhe como está o local, a tuia, tá? O que a gente tem que olhar lá? Então agora a gente vai dar uma passada de olho sobre cada sessão desse roteiro, né? Porque o nosso objetivo aqui é empoderar mulheres e jovens para que saibam, assim como os homens, a ir a campo, sozinhos se necessário, e preencher esse roteiro. Porque fazer isso, gente, vai significar que vocês sabem a legislação orgânica, que vocês aprenderam, que muitos já sabem aqui, muitas produtoras aqui, muitos jovens já estão com esse conhecimento, tá? A gente precisa consolidar, fortalecer e ensinar para quem não sabe, para que a gente mantenha o café e consiga inserir novos produtos aí, tá legal? Vamos dar uma olhada nesse documento. O documento único para avaliação da conformidade é feito de algumas partes. A primeira parte dela é uma identificação do sítio que está sendo visitado. Muito importante aqui é identificar quem é o coordenador da visita daquele dia escolhido. Deve ser sempre um agricultor que faz parte de um outro grupo
que não seja o mesmo daquele agricultor visitado. Após isso, as pessoas devem se dirigir ao local de armazenamento de insumos para averiguar se ele está adequado. O que é, perante a legislação orgânica, ter um local de armazenamento de insumo adequado? Principalmente é se ele está livre de produtos químicos, de produtos que porventura possam contaminar aqueles insumos orgânicos e comprometer toda a produção. Né? Então, a casinha de ferramentas, de materiais, de insumos que a gente usa na produção orgânica não pode ser a mesma casinha da ferramenta de herbicida, se a gente usar, de veneno, de produto de limpeza, de ferramenta que a gente usa com coisa convencional, com veneno, com químico, tá? E outra coisa, é esperado que esteja limpo e organizado. Então, é isso que está adequado. A outra parte, a gente vai escrever os cultivos e criações animais que estão produzindo no momento. Por quê? Para a gente certificar, para a gente provar no papel que aquele agricultor realmente tem plantado, que a gente está vendo no sítio dele, que está sendo plantado, né? É a banana, o abacaxi, é o café, o que ele está fazendo? É o guaraná, é o cacau, é a hortaliça, mas o que eu estou vendo? Eu quero o nome aqui, ó. Eu estou vendo cebolinha, eu estou vendo almeirão, né? Eu tô vendo cheiro verde, tá? A gente tem que escrever aqui, e é um agricultor, é o coordenador do dia que vai escrevendo. Quando a gente chega na parte 4, a gente tem que fazer a mesma coisa, mas com as estruturas que a gente viu, as instalações, né? Ou os talhões, ou os plantios. Então aqui a gente anota, olha, eu vi um terreiro suspenso, eu vi um sistema agroflorestal de café, eu visitei um guaranazal, eu visitei a tuia dele, eu visitei a horta. Na parte 5, a gente vai mapear um pouco dos aspectos sociais e ambientais, né? Observar se a mão de obra é familiar. A gente pode perguntar, a gente deve perguntar para o agricultor, né? O agricultor, ele está sempre ali fazendo parte da visita, ele é nosso guia de mostrar a casa, ele é nosso anfitrião, né? Como que ele faz com o destino do lixo, a APP e a reserva legal, se estão protegidas. E logo após a sessão 5, já emenda na sessão 6, que é para as pessoas ali da visita observarem naquele dia como que está a cobertura de solo. E o composto e biofertilizante, vocês viram se ele tem feito na propriedade? As caudas e preparados, eles têm o pessoal está, por exemplo, instalando as armadilhas para broca, tem que anotar aqui tudo que a gente vê quanto a esse cuidado com o solo, a biodiversidade, as mudas e as sementes, né? Essa parte ela mapeia isso. Depois vem uma parte de irregularidades encontradas ou os pontos fracos. O que são irregularidades? São aquelas coisas que a família precisa melhorar para que não tenha nenhum problema no futuro, né? Para que ela esteja protegida dentro da lei. Por exemplo, no caso do café agroflorestal, a gente teve que começar há 3, 4 anos a plantar barreiras verdes, a pedir que as famílias plantem as barreiras verdes ao redor do cafezal. Por quê? Porque isso é uma das saídas que a lei dá no caso de vocês, que têm cafezais rodeados por pastos, onde podem ser usados herbicidas, né? Onde tem cafezais rodeados, às vezes, por áreas que vão pegar fogo. Então a barreira verde é uma coisa utilizada no mundo todo, uma faixa de vegetação nativa que fica sempre verde, sempre viva. Ela não é desmatada ali, ela não é derrubada de propósito. Ela é mantida pelo seu dono como uma faixa de contenção para proteger o café. Então, se a gente vai e observa que o cafezal daquele amigo, em alguma face dele, está desprotegido e justamente nessa face vem um risco de herbicida, vem um risco de pasto, vem um risco de queimada, e não há barreira verde ali, ele nem sabe que tem que fazer barreira verde, ele esqueceu, né? Ou ele nunca foi avisado, esse é um momento de ouro para vocês explicarem para ele a importância e como fazer uma barreira. Tudo que os outros companheiros estão lá, cada um vai saber um pouquinho, cada um vai lembrar que plantas podem ir na barreira, aonde que é melhor ele fazer.
Outra coisa, ao invés de plantar, dá aquela dica para ele. Poxa, deixa a Juquira aí crescer, deixa a Juquira fazer o papel que você não vai ter trabalho nenhum de plantar nada, o mato vem e ele é mais forte que tudo, né? Então vejam o poder do trabalho em coletivo, tá? Depois a gente vai listar os pontos fortes da família, né? Então, se aquela família lá realmente adota as árvores, se o cafezal dela tá sombreado, o que ela tá fazendo que tá bacana, que as outras famílias podem fazer também, né? Por exemplo, ela é uma família que faz biofertilizante, é uma família que o solo do café tá bem coberto, né? Uma família que já não tá quase roçando, uma família que tá apostando nas árvores, né? E aí, a parte 11 se refere a relatos de não conformidades quando são observadas. Não conformidade, gente, é uma falha grave, é uma falta clássica que fere a legislação de orgânico. Por exemplo, o que é uma não conformidade? Encontrar na propriedade sinais ou mesmo que o agricultor relate, o que vocês percebam por sinais evidentes, vocês são agricultores, vocês sabem disso, percebam que ele tem usado herbicida ali na área orgânica, né? Isso, gente, não tem perdão. Ele precisa ser comunicado de que é uma falta grave e o grupo precisa comunicar, no caso, o IDESAN, que faz parte do SPG, na hora de que viu isso na visita e anotar aqui, olha, ele está fazendo uma não conformidade, o qual ele tem usado produto químico defensivo, né? Qual outro tipo de falha grave? Misturar os equipamentos, contaminar, né? Uma ferramenta, ela leva resíduo de herbicida para outra. A bomba, né? O costal, a gente tem costal no projeto para usar só bio, para usar só calda bordaleza, para usar só que boa. Esse costal, gente, é responsabilidade de todos nós averiguar se o agricultor que está usando ele, ou o seu próprio costal para a área orgânica, ele tem a consciência e está respeitando o fato de não botar outro produto químico lá, tá? Não botar nada, não botar coisa de limpeza, não botar herbicida, pelo amor de Deus, tá, gente? A ideia aqui é a gente se livrar desses venenos, é a gente economizar e a gente trabalhar com a natureza cada vez mais. De qualquer forma, para quem ainda trabalha com isso, não pode, tem que tomar um cuidado redobrado. E agora vocês também vão conseguir controlar isso junto com os homens, tá? E aí, indo para o final, a gente tem a parte da manifestação do fornecedor sobre as não conformidades, né? O que ele diz para se justificar caso tenha encontrado uma falha grave na propriedade dele, porque ele tem o direito de se defender, né? E no final o grupo vai avaliar. A gente não quer prejudicar ninguém, mas a gente não pode passar a mão na cabeça, porque senão, lembrem, se um perder o selo, todos perdem. Essa é a responsabilidade solidária que a lei troca com a gente, né? Se a gente assume isso e ela dá o selo pra gente. E aí no final da visita, quando todo mundo já viu tudo, já foi tudo dito, o grupo para e aquele coordenador do dia pergunta para o grupo se, diante de tudo que foi visto naquele dia e falado, aquele agricultor, na opinião deles, profissional, está com capacidade de receber um sim, de receber um ok do grupo, de receber a confirmação de que ele é orgânico e que pode usar o selo por mais um ano. Então vejam, esse momento também ele é super decisivo, é o poder do grupo, né? Esse momento tem que ser feito com muito cuidado. Se tiver dúvidas, que vocês ainda não estejam prontos, vocês têm o Giovanni para perguntar, vocês têm nós, o projeto Café por Agroflorestal, né? Então aqui o grupo vai colocar se o parecer deles é favorável, se eles acham que o agricultor tem condição de ser considerado orgânico, ou se não é favorável, né? E se não for favorável, o agricultor ele vai se adaptar, se adequar, entendendo o que ele está errando, para dali algum tempo ele poder chamar uma nova visita. Ele vai chamar uma nova visita e a gente vai a campo de novo ver se ele está ok, tá bom?
No final, a última página é para vocês assinarem aqui o coordenador do dia e o agricultor visitado, a agricultora visitada e a coordenadora do dia, muito em breve. E também, muito importante, é a lista de presença. A lista de presença, ela também é um documento exigido por lei e que acompanha essa ficha, tá bom? Então agora vocês puderam conhecer bem de perto esse documento, né? Eu deixei uma cópia aí para vocês, eu quero que vocês peguem hoje no final do dia, deem uma bela olhada para conhecer de verdade esse documento, tá bom? Oi, pessoal! Então agora vamos se encaminhando para o final da nossa quarta aula. Chegamos ao final e gostaria agora de conversar com vocês sobre a tarefa, né, que é tão importante para a gente fixar tudo que a gente aprendeu. Então, hoje a tarefa, ela vai ser uma atividade bem gostosa que vai envolver a gente começar a usar a nossa caderneta de campo, né? Nossa caderneta nova de campo. Como que ela vai funcionar? Eu quero desafiar vocês a... Primeira atividade que vocês vão marcar nela é sobre a colheita do café que está acontecendo agora, tá bom? Para todos aqui, todos jovens e mulheres alunos do grupo, que tenham café orgânico ou agroflorestal, não importa, a caderneta ela vai servir para os dois agora. Vocês vão aqui achar a coluna onde está escrito colheita, tá? E aí vocês vão escrever realmente o dia e o que foi colhido. Opa, tá de cabeça para baixo, galera. Olha só. Então, depois que vocês enxergarem qual coluninha aqui está escrito colheita, vocês vão colocar aqui tá escrito dia, aí vocês botam, sei lá, dia 5, vamos dar um exemplo. No dia 5 de junho, a minha família colheu 5 latas de café, tá? Então eu vou vir aqui no final do dia ou naquele final de semana e colocar aqui na parte escrito dia, eu escrevo 6 de junho. E na parte escrito colheu, eu escrevo 5 latas de café. Tá? Olha que legal, gente. Olha como é simples. No começo a gente não sabe escrever, fica inseguro, mas escreve, que tem que aprender errando, né? Um bebê aprende errando, a gente também aprende errando. O importante é fazer, que aí logo logo sai certo. Então depois que vocês mostrarem para mim como é que tá a colheita do café, né? Vocês vão começar a anotar a partir de agora. Ah, Marina, mas já tem café colhido, já tem café que está secando no terreiro suspenso. Exatamente. Aqui eu também quero que vocês vão achar, vocês encontrem a coluna da secagem, tá? E aí eu quero que vocês escrevam lá, tal dia a gente jogou 5 latas para começar a secar. E aí, depois de 20 dias aqui, ó, então eu entrei com essas latas no terreno no dia 5 de junho, um exemplo. Quando eu for tirar, quando o meu café estiver seco, eu vou anotar ali também. Eu tenho que ter essa lembrança, essa é uma operação importante. Eu não preciso anotar todos os dias que ele está secando. Quando ele entrou no terreiro, mas também quando ele saiu. Isso eu preciso anotar. Então, se ele ficou no terreiro 20 dias, quando foi no dia 25, né? Pelo nosso exemplo, você vai lá e lembra que você tem que anotar. Então, você vai ali na coluna dia, anota o número 25 de junho. Secagem. Ensaquei, né? Ou ficou pronto 5 sacas de café, 5 latas de café, né? Então, gente, agora a gente está nesse momento do café. Então eu quero ver se vocês conseguiram entender o que a gente está fazendo e começar a botar a mão na massa. Então essa é a primeira parte da lição de casa, tá? Olhar e mostrar aqui, tá bom? Como que tá a parte do café. Eu sei que na caderneta, no caderno de campo, que o projeto já deu, aquela antiga que a gente está falando, algumas famílias aqui que me assistem, né, devem ter anotado lá, mas não precisa olhar para aquilo nesse momento. Eu quero realmente que vocês refaçam aqui, ou façam com as mãos de vocês, tá? E para aqueles que não tiverem feito, vai ser a primeira vez, então é o começo da rastreabilidade. Porque aqueles que estão entrando agora
no projeto como agroflorestal, pessoal, muito em breve a gente quer que torne orgânico. Só vai se tornar orgânico quem tiver craque no caderno, tá? Então é por isso que a gente está treinando vocês para isso. A outra parte da lição de casa, pessoal, vai ser vocês, a partir de agora, usar essa caderneta para anotar o que vocês fazem nas hortas de vocês que vocês pretendem ser orgânica, tá bom? Então, nesse momento é muito fácil. Quando você planta alguma coisa nova, você vem aqui e anota o dia e o que você plantou. Ah, plantei alface, plantei almeirão no dia tal. E vai anotando. Essa coluna aqui é só do plantio. Quando você estiver fazendo a atividade da colheita, você anota aqui. Quando você estiver fazendo atividade de controlar uma praga, de capinar, você anota aqui. Da mesma forma, o dia e o que você fez, né? Eu capinei a alface, eu fiz 3 canteiros, né? Então, pessoal, é claro que a gente sabe que uma atividade ou outra a gente esquece. Isso não faz mal. O importante é estar anotando coisas no caderno. É começar a pegar o hábito de anotar, tá bom? A gente sabe que nada é do dia para a noite, mas a gente sabe também, conhecendo vocês, que vocês têm plena capacidade de começar a usar essa ferramenta aqui, tá? Então, com isso, eu vou me despedir de vocês. Nossa próxima aula vai ser a última aula, tá? E não vai ser o nosso último encontro, pelo contrário. A gente vai discutir como a gente pretende continuar se vendo depois da pandemia e depois que essas aulas chegarem ao fim, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, lavem as mãos, usem álcool em gel e máscara sempre que for sair, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!